Deus é bom, sem dúvida. E Deus é bom até... Sabe que às vezes nós não temos a noção de quão bom Deus é. Mas é quando abrimos a nossa vida, o nosso coração e começamos a falar daquilo que são as nossas lutas, as nossas dificuldades, os desafios, aquilo que são as nossas imperfeições. E a gente percebe que isso para Deus não altera nada. Pelo contrário, Ele está na nossa vida para nos amar, apesar de tudo, e nos ajudar a encontrar essa paz e essa vivência de equilíbrio e de felicidade, digamos assim. Nós aí percebemos, realmente Deus é bom. Deus é bom. Não é? Porque no mundo e no meio, e os seres humanos, inclusive no casamento, às vezes a gente não está para aturar determinadas coisas, não é? Mas não estou para aturar aquilo. Eu já não quero, vou saltar. Mas Deus é precisamente o oposto. Ele diz, independentemente das nossas lutas e das nossas imperfeições, Deus jamais diz assim, eu não estou para aturar aquilo. Aliás, isso manifestou-se em Jesus Cristo. E continua, então, nos nossos casamentos, Deus é aquele que sempre estará e vai continuar a amar-nos, apesar das nossas... Não é? A própria palavra casar, embora para mim casamento no seu sentido mais lato tem várias expressões, mas a palavra casar implica isto mesmo, a gente fazer casar duas peças diferentes, fazer casar duas pessoas diferentes. E o processo de fazer casar é realmente um processo diário. A gente casa todos os dias. Não é? Até porque nós mesmos estamos em constante crescimento e desenvolvimento. Eu não sou mais o Luís Miguês, não é? De há 5 anos. E não é porque ela tem Alzheimer, não é? Olha para o lado, quem és tu? Este é o outro Luís Miguês. Não. Mas porque nós mudamos, nós amadurecemos, nós crescemos, aquilo que pensamos hoje não é mais aquilo que pensávamos antes, e por isso há sempre necessidade de fazer casar novas realidades, novos desafios, e o casamento é isso, é um desafio todos os dias. Não um desafio para andar à pancada, mas um desafio para sermos despertados e, sobretudo, mantermos os canais de comunicação abertos. E ontem ouvi falar sobre isso, voltei a pensar sobre a importância de aprendermos a ouvir e de escutar. Porque a comunicação, quando a gente fala da importância de comunicação, por exemplo, quando somos ensinados a orar, o que é orar? É comunicar. Mas orar não é só chegar ao pé de Deus e despejarmos aquilo que nós queremos dizer, é também o processo de aprendizagem de ouvirmos o que é que Deus também tem para dizer. E nos relacionamentos, a questão da comunicação não é apenas, já por si isso é um passo muito importante, eu ter a capacidade de chegar ao pé do outro e dizer tudo o que me vai na alma. Não é? E conseguir traduzir cá para fora aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso. Mas também, comunicação não é só o eu ter a capacidade de dizer ao outro, é a capacidade que eu e o outro precisam ter de escutar e ouvir aquilo que o outro está a dizer. E quando nós percebemos isso, isso é essencial em qualquer relacionamento, seja ele com Deus, seja ele uns com os outros, seja ele sobretudo a nível do casamento. E quando nós nos sentamos aqui, e às vezes a vantagem de recebermos outros ministérios e outros pastores e outras pessoas com outra forma de apresentar, com um timbre de voz diferente e uma forma diferente de falar, às vezes é o suficiente para nós, às vezes nem é o ouvir aquilo que nós nunca ouvimos. Às vezes, de repente, ouvimos ali naquele dia. Porquê? Porque a nossa capacidade de escutar está mais desperta e mais afinada, porque de repente a gente se dispõe a escutar, a ouvir. E por isso é importante. Portanto, na comunicação e para o desenvolvimento de qualquer relacionamento, nós precisamos, sem dúvida, de aprender a escutar o outro. A escutar Deus, a escutar os nossos amigos, a escutar as pessoas. A pararmos, porque escutar implica forçosamente a tentativa de entender e compreender o que é que o outro está a viver e está a sentir. Por isso é que
as discussões ou as argumentações, e às vezes até com Deus. Eu também já tive alturas que discuti com Deus. A gente, quando discute, a nossa preocupação é apenas deitar tudo cá para fora. Não é ouvir nada. Por isso é bom deixar passar a febre, não é? A ira, não é? Aquela coisa, deixar passar acalmar, para que depois se possa ter conversações em que podemos dizer o que sentimos e pensamos, mas temos a capacidade para também ouvir o que é que o outro tem para dizer e o que é que o outro está a sentir. E aí sim a gente consegue, sem dúvida, desenvolver e crescer. Há perto de 500 referências na palavra de Deus acerca de ouvir ou de escutar. O que é, a gente até costuma dizer, se Deus quisesse que nós falássemos mais do que ouvíssemos, Ele tinha-nos dado 2 bocas e uma só orelha. Deus deu-nos orelhas, ouvidos, pavilhões auditivos, não é? Somos os únicos que podemos dizer, então tens propriedades, tenho 2 pavilhões. 500 referências, porque é, sem dúvida, extremamente importante a capacidade de ouvirmos como ouvimos e o que ouvimos. Porque diz que é aquilo que ouvimos, como ouvimos, que vai mudar e influenciar o curso da nossa vida, a nossa mentalidade e a nossa capacidade de nos relacionarmos bem com a vida, até connosco próprios, com Deus e uns com os outros. Em Marcos, no capítulo 12, alguém que quiser, porventura, que ainda seja cristão da Bíblia, né, queira ler, queira abrir, né, para lermos. E vamos falar um pouquinho acerca disto. Vamos falar um pouquinho acerca disto. Marcos, capítulo 12, versículo 28. Isto é um bocado como aqueles sinais das passagens de nível. Diz, pare, escute e olhe. Não é? Pare, escute e olhe. O escutar e o olhar é muito importante, mas escutar vem primeiro. Então, Marcos capítulo 12, versículo 28, passagem que nós conhecemos, mas que normalmente há aqui um versículo que nós nunca lemos, ou que passa-nos ao lado quando falamos deste mandamento, digamos assim. Aproximou-se de Jesus um dos escribas que os ouvira a discutir e, percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Ok? Perguntamos nós, qual foi o primeiro? Digam, qual foi o primeiro? Qual foi o primeiro? Perguntem-me a mim, qual foi o primeiro? Olha lá, gente, não lá despertar. Qual foi o primeiro mandamento que Deus nos deu? E respondeu Jesus no versículo 29. O primeiro é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Normalmente a gente nunca passa aqui, nunca para por aqui, porque passamos para a outra. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus. E não é interessante que o seguimento destes mandamentos de amar, segundo o Velho Testamento, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo é este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, mas não há outro mandamento maior que este. Não deixa de ser interessante que estes 2 mandamentos, do qual a primeira frase faz parte, na verdade depende desta primeira frase. A minha capacidade de amar a Deus, ou a minha capacidade de amar os outros, vem da minha capacidade de eu saber escutar. É difícil para mim amar uma pessoa quando eu não o escuto. Eu não consigo ouvir o seu coração, eu não consigo ouvir o que é que a pessoa realmente é, o que é que a pessoa transmite e expressa em muitas formas, e o olhar também é importante, porque o escutar implica às vezes também estarmos atentos à expressão, mas é importante e é interessante percebermos aqui Jesus está a dizer, na verdade, o primeiro mandamento não passa apenas por amarás o Senhor teu Deus. Ele começa por, primeiro e antes de mais, escuta. Ouve, porque o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, escuta, dependendo daquilo que escutamos e de quem escutamos, vem a capacidade de crescermos em amor no relacionamento com quem quer que seja. Eu até estou a falar devagarinho.
Certo? E deixem-me dizer, às vezes nós temos, nos nossos relacionamentos, sobretudo até nos casamentos, isso às vezes acontece, e eu percebo que há várias complexidades à volta disso, mas às vezes já há o medo até de que o outro realmente nos escute. Escondemos, fugimos, não queremos dizer, às vezes por medo de rejeição, outras vezes por medo de julgamento, tudo bem, às vezes pode ter sido também. Mas quando nós entramos por aí, não há capacidade de crescer. Deixem dizer, queridos, não há capacidade de crescer na nossa relação com Deus se nós não o escutarmos. Não há capacidade de crescermos no relacionamento de amor uns com os outros se antes de abrirmos a boca para dizer alguma coisa não escutarmos primeiro. Não há possibilidade de crescermos nos relacionamentos de casal se nós, ao longo do caminho, não continuarmos a falar e a escutar. Neste caso, vou pôr escutar primeiro e a falar. E Deus dá-nos aqui, Ele próprio diz assim, ouçam, o meu desejo é que vocês me amem com todo o vosso coração. E todos nós queremos ser amados com todo o coração. Nós queremos ser amados pela nossa mulher com todo o coração dela. Aleluia, glória a Deus, já estou quase a falar línguas. Né? E a esposa a mesma coisa, quer ser amada profundamente. E toda a linha de ensino, então sobretudo no que toca a relacionamentos, também no casamento, fala acerca disso. Todos nós queremos ser amados, nos sentirmos em casa totalmente. Mas deixe-me dizer que isto passa forçosamente por este princípio. Nós precisamos de escutar o outro. Porque às vezes, porque não escutamos como devemos, nós nos precipitamos depois naquilo que dizemos. E com Deus não é diferente. Versículo 32, ao que lhe disse o escriba, muito bem, mestre, parabéns, palminhas. Com verdade disseste que ele é um e fora dele não há outro. E que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de todas as forças e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse, não estás longe do reino de Deus. E ninguém ousava mais interrogá-lo. É interessante que Jesus diz isto a este escriba. Não é? Claro, eu agora estava aqui a dar uma entoação um bocadinho irónica, mas na verdade, pela resposta de Jesus, vê-se que Jesus escutou o que o escriba disse, não é? Eu, por exemplo, agora faço aqui uma afirmação irónica, porque não escutei, apenas limitei-me a ler uma frase, mas não escutei verdadeiramente. Porque eu disse que é escriba, e a gente tem este chip chinês que nos meteram na nuca em relação aos fariseus e aos escribas, de que todos eles eram malandros, eram maus e queriam a maldade de Jesus. Mas na verdade houve muita gente que se converteu. E Jesus, na verdade, escutou o que ele estava a dizer. Vocês sabem que Jesus escutava mesmo. Ele escutava para além das palavras. E diz aqui que Jesus diz isso ao escriba. Jesus, vendo que o escriba respondeu sabiamente, disse, não estás longe do reino de Deus. E há aqui este princípio interessante de que nós precisamos de aprender a escutar. E às vezes não conseguimos escutar porque estamos demasiadamente preocupados em fazer prevalecer logo a nossa opinião. E porque às vezes por uma questão de insegurança, por uma questão de nos sentirmos ameaçados, seja o que for, e nós precipitamos logo muitas vezes em proferir alguma coisa. Há esta dinâmica aqui nesta passagem que eu gosto muito. Jesus diz, ouve, ó Israel. Não é apenas ouvir e escutar uma frase, é escutar o coração. É escutar o que vai lá dentro. Então, se nós queremos aprender a ouvir, e Deus também, precisamos de ouvir em silêncio. Em Jó, no capítulo 4, versículo 16, vamos falar um pouquinho sobre isso, abrangendo todas as áreas. Jó, no capítulo 4, versículo 16, Jó, ele, em determinada altura, ele estava a dizer, eu percebi que o teu espírito estava à minha frente, mas não era possível ver a sua forma, parecia uma sombra, um vulto. Então houve um profundo silêncio e depois uma voz falou. Olha, ontem falámos um pouquinho sobre isso. Os silêncios são muito importantes.
Eu acho que é... Nós não lidamos bem com os silêncios. Porque achamos que os silêncios são ausência de vida. Ou que são ausência de qualquer coisa. Ausência de amor, ausência de interesse, ausência não sei o quê. Mas quando nós conseguimos ouvir em primeiro lugar os silêncios e percebermos os silêncios também, ele como uma forma de comunicação, as palavras quando elas surgirem, elas vão ser muito mais bem entendidas. Jó, ele estava a dizer, eu sei que tu estavas por ali, eu sei que a tua presença estava ali, não era bem possível, não conseguia identificar, e às vezes nós já tivemos experiências destas com Deus, nós sentimos a presença de Deus, mas não conseguimos, parece que é como se estivesse ali alguém ao pé de nós, não conseguimos apalpar, não conseguimos ver, não conseguimos, a não ser se comermos uns cogumelos daqueles bonzinhos, não é? Ou então se o Espírito Santo nos der uma visão, mas nós sabemos, a presença está lá, mas não há nada que seja audível. E ele diz, então houve um profundo silêncio. E é interessante aqui Jó estar a dizer que houve um profundo silêncio. Então, mas Deus não estava a falar. Então o silêncio já havia, mas diz que depois houve um silêncio diferente. Um silêncio em que ele percebeu que, apesar de ser silêncio, estava a comunicar alguma coisa. E diz que, finalmente, porque ele escutou e percebeu o silêncio, depois disto, uma voz falou. A importância de ouvirmos. Em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 7... Salomão, ele está-nos a falar acerca de que o tempo de calar vem primeiro antes do tempo de falar. E é por isso que os irmãos estão tão silenciosos. Não, mas Eclesiastes capítulo 3, versículo 7, aquela passagem que nós temos, é tempo disto, tempo daquilo, tempo do outro. No versículo 7 diz, é tempo de rasgar, tempo de cozer. E depois diz, tempo de estar calado e depois tempo de falar. E a gente pode pensar que isto é aleatório, mas eu não acredito que na palavra de Deus as coisas sejam aleatórias. Eu acredito que antes de falar, não é? Davi, houve uma altura que percebeu, oh Senhor, é melhor meter uns 27 guardas na minha boca, nos meus lábios, para que eu não abra a minha boca e diga aquilo que não deve. E às vezes dizer aquilo que a gente não deve, não tem a ver com dizer uma grande bacurada, às vezes tem a ver até com falarmos antes do tempo certo. Ainda não é o tempo certo de dizermos aquilo. Ou daquela maneira, a forma como dizemos. Salomão, eu estava a falar acerca da importância de estarmos calados para podermos ouvir a nós mesmos, ouvir a Deus, ouvir uns aos outros. Tiago, no capítulo 1, versículo 19, o apóstolo Tiago, ele está a dizer, todo homem seja pronto para falar. E algumas irmãs dirão assim, é por isso é que o meu marido está sempre calado, porque cá em casa sou eu que falo. Nada disso. O homem no sentido geral. Todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Porque se fores pronto para ouvir e tardio para falar, tu vais ser tardio para tirar. Há cá na Bíblia, não sou o que estou a dizer. É a importância de privilegiarmos, apostarmos, investirmos na capacidade de ouvir. Em Apocalipse foram várias expressões. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tu tens ouvidos, não é? O Espírito Santo não estava a dizer, porventura alguém em que eu pus umas orelhas. Pronto, é que nem todos têm, mas se tiveres... Não, claro que ele estava a falar para todos. Todos vocês têm ouvidos, mas nem todos ouvem. Nem todos escutam. Não é? Nem todos estão habilitados ou desenvolvidos ou exercitados no seu interior, no seu íntimo, a escutar e, escutando, a interpretar de forma correta. Amém? Isaías capítulo 55, versículo 3. Eu estou-vos a dar alguns versículos. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Mais uma vez eu acredito que a palavra de Deus não nos está a dar algo aleatório. O profeta, através de Deus, está a dizer ao povo de Israel, olha, primeiro,
inclinas os teus ouvidos para ouvir. E depois daquilo, dependendo daquilo que tu ouvires, então vem a mim. É interessante estas coisas, porque às vezes a gente, deixa-me lá ter com ele para ver o que é que ele diz. Não, é ao contrário. Quando a gente treina-se, espiritualmente falando, interiormente, emocionalmente, mentalmente, para escutarmos, depois então nós estamos preparados para a revelação. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. E quando vindes a mim, e porque já vens com a capacidade de escutar, e porque me ouviste, então a vossa alma viverá. Nós temos esta coisa de que as pessoas vêm a uma igreja, a uma reunião, não é? Ou vêm a uma determinada situação, e alguém lhes fala do Evangelho, e ali é que ela ouve, escuta e recebe Jesus. É verdade, isso pode acontecer. Mas em termos gerais, deixe-me dizer, quando uma pessoa chega ao patamar de dizer assim, eu entendo, eu quero, eu aceito, Deus já andava a falar. E a pessoa, de uma forma às vezes não consciente, já andava a escutar algo que vai para além dos seus 5 sentidos. Inclina os teus ouvidos, primeiro. Depois vens a mim, segundo. Em terceiro lugar, a vossa alma viverá. Quarto, eu estabelecerei uma aliança convosco, porque farei um pacto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências prometidas a Davi. E diz a palavra de Deus, o salmista diz a mesma coisa, para aqueles que têm intimidade com Ele, Deus revela os segredos da sua aliança. Um relacionamento de escutar, um relacionamento de ouvir. Amém? Deus ouve porque o nosso coração muda e o coração muda porque nós o ouvimos primeiro. Amém? E que dizer da fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível conquistar. Diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Sem fé é impossível movermos as montanhas das situações da nossa vida. Sem fé nada acontece. O justo viverá da fé. Mas a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir e pelo ouvir aquilo que Deus te diz no lugar secreto do teu coração, através da palavra de Deus, através daqueles que Deus traz à tua vida para falar. Nada acontece sem haver primeiro a capacidade de ouvirmos. E se isto é com Deus, quanto mais na nossa dimensão terrena, natural, dos nossos relacionamentos naturais, dos nossos casamentos, nas nossas relações com os nossos filhos, nas nossas relações com o próximo. É impossível amarmos o próximo se nós não estamos dispostos a ouvi-lo. Amar o próximo implica escutá-lo. E escutá-lo a sério, mesmo que ele esteja num patamar completamente distinto do nosso e que nós não concordamos com nada daquilo que ele diz. Mas é importante para mim, eu só vou amá-lo quando eu compreendo. Ou eu estou a dizer alguma asneira? Deus é um Deus que nos escuta, Ele próprio nos ouve. Ele é um Deus que escuta. Ele é um Deus que escuta de tal maneira que Ele às vezes não ouve as tuas palavras, mas escuta o teu coração. Ele é de tal maneira que diz que o Espírito Santo vai à nossa vida para que naquilo que não sabemos orar, Ele interpreta-nos, porque às vezes nós não somos capazes. Por isso é que eu digo, a comunicação tem muito mais de audição do que... E Deus diz, é assim, gente, aprendam, percebam, não sejam precipitados a falar, vocês invistam na capacidade de ouvir. Se for para mim, agora não posso. Certo? Jesus disse, olha, se vocês vierem a mim, se vocês me buscarem, se vocês orarem, se vocês se afastarem daquilo que é mau, vocês vierem, eu vou ouvir a vossa oração, eu vou escutar. Não é? E Jesus fez isto connosco, Ele removeu os impedimentos a nós podermos falar com Deus. E Ele nos escutar e nós o escutarmos a Ele. Não há crescimento, não há relacionamento que se desenvolva e amadureça sem a capacidade de ouvir. Por isso é que, às vezes, com o avançar da idade, ou não, nós tornamos mais capazes de ouvir. Às vezes somos como aquele anúncio do Março, o que é aquilo, em que há alguém que está-se a passar e depois está-se a armar em diva, né? E dá-se num chocolate e de repente a pessoa volta ao normal. Então já estás, sentes-te melhor? E às vezes
nós já conseguimos perceber, pronto, hoje estás naqueles dias, estás armado em diva, não é? E a gente espera, porque já não estamos numa de entrar em discussões e argumentações, porque a gente já conhece, já escutamos e já percebemos que para além das palavras há ali outra situação e nós atentamos para aquilo que está lá dentro e percebemos que isto é um momento, é uma fase e nós não valorizamos as palavras nem determinadas atitudes, mas esperamos pelo tempo certo para conversar mais abertamente. Porque nós, pelo menos eu falo comigo, à medida que andamos, há coisas que a gente, já não me chateio com isso. Porque eu já sei. Minha mulher às vezes faz isso comigo. Quando ela me vê mais irritado, olha, ela já comeste. Ela já começa-me a dar assim uma crise de açúcar. Ela, então, olha, já comeste. É logo a primeira interpretação dela. Não é? Às vezes comi, não é? Nem tudo é falta de açúcar. Mas já comeste porquê? Porque ela escuta, não é aquilo que eu estou a dizer, nem o meu comportamento. Olha, tu já comeste, por acaso não. Então vai lá comer qualquer coisa que eu já não te aturo. Ouvir, escutar. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir, e o ouvir. E o que é ouvir? É um esforço consciente para escutar, é prestar atenção à outra pessoa. E isto é uma arte que a gente precisa desenvolver. Deus deu-nos essa capacidade, Deus deu-nos esse dom. Mas tal como os outros, nós temos que o exercitar. Nós temos que o defender e devolver em nós. Amém? Muitos comportamentos que muitas vezes geram distância entre as pessoas têm a ver com o facto de as pessoas se sentirem ignoradas nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, porque percebem que não são suficientemente importantes. E depois cai-se no outro lado, que é o lado em que se deixa de expressar, porque que é que vale a pena estar a falar para quem não ouve? Como a gente costuma dizer, como o Santo António que andava a pregar aos peixinhos. Não é? E porquê é que andava a pregar aos peixinhos? Porque os outros não o ouviam. Então vou falar para os peixinhos. Eu não vou perder não vou deixar de exercitar a minha capacidade de pregar, mas sei que vou estar a pregar para alguém que não ouve. Então mais vale os peixinhos. Existe um provérbio índio nos Estados Unidos, da tribo do Cherokee, lá nos Estados Unidos, em que eles dizem, um provérbio que diz assim: ouve os murmúrios para não teres de ouvir os gritos. Isto parece lá em casa, a hora das refeições. O almoço está pronto. O almoço está pronto. O almoço está pronto! Venham para a mesa! Quem diz isto, diz noutras áreas. A gente não tem capacidade de ouvir os murmúrios. E depois aquilo, só quando entra na gritaria, depois aquilo o outro fica todo ofendido e tal, aquelas coisas. Não é? E às vezes com Deus também é assim. Deus fala, a gente não ouve e às vezes Ele tem que usar medidas extremas para a gente prestar atenção. Houve alturas em que Deus disse assim: olha, vou-te levar ao deserto que é para ver se ali consigo falar contigo, porque tu não paras um momento, não me dás atenção e ali, né, ficas despojado de qualquer distração e vais ter que me dar atenção. Deus fez isto tantas vezes. Não é? Então este provérbio fala disto, não é? Ouve os murmúrios para não teres que ouvir os gritos. Ouvir demonstra respeito. Amém? Há um homem chamado Herb Cohen, ele é advogado e professor, ele diz uma coisa assim: a escuta efetiva exige mais do que ouvir as palavras transmitidas. Ela requer que encontres significado e compreendas o que está a ser dito. Isto é cansativo. Isto é cansativo. E até pegando naquilo que falávamos ontem, sobretudo, mas isto não é só com as mulheres e com os homens também, há gente assim. Às vezes há esta ambiguidade. A gente está a dizer o oposto daquilo que a gente quer dizer. E a gente tem que fazer um esforço. E às vezes a gente, não quer saber. Eu já houve alturas que disse à minha mulher: por favor, fala-me português. Mas o que é que tu queres? O que é que tu queres dizer? O que é que tu queres te pedir? Alguém percebe? Não percebe. Vocês lá em casa não têm desses problemas. Não é? Não é? A gente tem que fazer um curso para entender. E claro, como às vezes no Facebook a gente vê, o livro para entender os homens é deste tamanho. Para entender as mulheres tem esta espessura.
Não. Mas isto para dizer, às vezes, a questão da compreensão, e em algumas situações exige mais de nós escutarmos, ok, deixa-me lá ver. E alguns homens até já têm tanto medo de não perceber o que é que a esposa está a dizer, que fingem de contas que nem ouviram. Mas isso é só lá em casa. Mas, sem dúvida, a escuta efetiva exige mais do que ouvir as palavras transmitidas. Às vezes a gente escuta por perceber as posturas, a expressão da pessoa, o rosto, os olhos. Eu muitas vezes escuto-vos sem nunca vos ter ouvido falar. Às vezes olho para vocês, ou então, expressão fixe, bacana. Escutar, meus irmãos, exige, sejam uns com os outros. Estamos a falar também um pouco de casamento, porque vem no seguimento de ontem, mas falamos sobre capacidade de escutarmos, de nos relacionarmos ao ponto. E sem dúvida nós temos que parar. Não é? Para escutar verdadeiramente, eu já falei acerca disso. Não é por acaso que Deus diz assim, olha, eu sei que tu falas comigo 24 horas por dia. A gente para orar, para falar com Deus, não precisa de ir para o alto do monte. Nem como alguns alugar um avião para ir para os lugares celestiais. Nós não precisamos disso. Onde estiver, eu falo com Deus, Deus fala comigo, vou a conduzir o carro, estou a fazer qualquer coisa, a trabalhar, nós falamos com Deus. Mas ainda assim Deus diz assim, mas, para termos uma comunicação real, fecha-te no teu quarto. Procura um lugar à parte. Jesus fez isso, muitas vezes ia para lugares à parte. Não porque ele não queria estar com as pessoas, mas porque ele precisava de estar sozinho com Deus. Porque onde acontece a verdadeira comunicação implica a gente ir a um tempo específico para isso. E por isso exige de nós. Se nós estamos a fim de melhorar, de crescer, de desenvolver, vamos ter que mexer nas coisas que nos magoam. E para mexermos nas coisas que nos magoam, não é estar um a lavar a roupa e o outro a pregar pregos ou não sei o quê, e toda a gente a correr, e é aí que a gente vai mandando umas bujardas para o ar e se vai resolvendo as coisas. Ninguém cresce, ninguém se aproxima, ninguém comunica desta maneira. Que também se comunica, mas não se escuta. Nós precisamos tirar um tempo. Vamos lá falar sobre este assunto. Ok? E com Deus é a mesma coisa. Portanto, o princípio está em Deus, está em Cristo, na forma como Jesus se relacionava. Jesus o fazia porque demonstrava respeito para com Deus, mas também porque ouvir desenvolve relacionamentos saudáveis. Brian Tracy, um escritor, ele diz, saber ouvir estabelece um vínculo de confiança, que é o fundamento de todos os relacionamentos duradouros. Volto a repetir, saber ouvir estabelece um vínculo de confiança que é o fundamento de todos os relacionamentos duradouros. E termino aqui, hoje trouxe algumas citações de alguns autores. John Maxwell é um pregador muito conhecido no mundo, tem escrito uma série de livros sobre liderança, e ele dizia o seguinte, e isto é mais abrangente, é quase impossível pensar em si mesmo como especialista, ou como o especialista, e continuar a crescer e aprender ao mesmo tempo. Todos os grandes aprendizes são ouvintes. Deixa-me dizer uma coisa até interessante. Até Jesus, quando fala de discipulado, até Jesus, em muitas das vezes em que ele elogiou alguém, elogiou pessoas que se dispuseram a tirar tempo para se sentarem aos seus pés, a ouvir o que é que ele estava a dizer. Pedro é uma das personagens personagem real, que eu mais amo na Bíblia. Eu adoro Pedro. Eu gosto de outros, mas Pedro é aquela coisa. Mas Pedro tinha este senão. É que ele era dos tais que falava primeiro e depois é que escutava. Mas ele aprendeu com o tempo, ele depois aprendeu, mudou radicalmente, foi fantástico. Mas os primeiros tempos da vida dele, Pedro era aquele que antes de pensar, antes de ouvir, ele não ouvia, porque não ouvia, depois precipitava-se a fazer as coisas. E Deus está-nos aqui a dizer também através da palavra, mas através também da sabedoria dada a estes homens, que qualquer grande aprendiz começa por ser,
Eu quero continuar a ser um aprendiz de pessoas. E sabe porquê? Outro dia estávamos a ver um documentário, uma reportagem qualquer, sobre na área de ajudar pessoas, uma coisa qualquer. Já não me lembro bem qual era a reportagem. E eu virei para a minha mulher e disse assim, é isto que eu amo. É isto que eu quero, é isto que eu acredito. Restaurar vidas, ajudar e tal, embora numa perspectiva cristã. E ela diz, sim, isso é o que tu amas fazer. Tu amas, ela até disse em inglês, tu amas reparar pessoas. You love fix people. Não é? E deixe-me dizer, é isso que eu amo. Eu jamais conseguirei ajudar quem quer que seja se eu não parar primeiro para ouvir o que é que as pessoas me estão a dizer. E enquanto pastor, eu reconheço que houve muito tempo da minha vida, porque assim fomos treinados e moldados, e Deus, com a sua graça, tem mudado partes, e ainda estamos no processo, em que a preocupação é dizer, é falar, é instruir, sem ouvir primeiro. Isto é a mesma coisa que irmos a um médico de família e a gente ainda nem disse o que é que estamos a sentir e ele já nos está a passar uma receita. Não. Tem que se ouvir. Temos que perceber. Quantos relacionamentos restaurados, quantos casamentos bem-sucedidos, quantas empresas prósperas, quantas sociedades, e quando digo sociedades estou a falar das nações, em locais mais pequenos. Quantas destas coisas nós veríamos com uma saúde, um equilíbrio, uma vivacidade completamente diferente? Porque nós paramos para ouvir. Paramos para ouvir. Se queremos desenvolver relacionamentos saudáveis e crescer nesses relacionamentos, nós precisamos de crer nisto. Nada do que dissermos hoje nos ajudará a aprender coisa alguma, ou em outras palavras, nós não estamos prontos a aprender enquanto não estivermos prontos a ficar calados. Aprendemos quando ouvimos. E nós desejamos também ser ouvidos. O salmista e outros, ouve, ó Deus, a minha oração. Escuta o meu clamor. Escuta, escuta, escuta. Deus mandou-nos para um mundo para que eles escutem o Evangelho. Deus comissionou os seus discípulos a irem pregarem o Evangelho, ensinar as nações, a guardar todas as coisas que Jesus ensinou, batizando-as em nome do Pai. Tudo isto são processos de escuta. E nós queremos que o mundo escute a mensagem do Evangelho. A pergunta é, estamos nós a escutá-la? Estamos nós a escutá-la? Porque quando nós temos um processo e uma dinâmica de escutar Deus e escutar os outros, e vivemos nesta base, meus irmãos, nós, nas culturas, sobretudo indígenas e orientais, há muita cultura do escutar. Escutar a natureza, escutar a mosca de Sete Zé, escuta-se tudo, não é? O vento, o som, não sei o quê, e tenta-se escutar a voz e o tal, e o grande espírito, e o não sei o quê. Não é? Hoje fala-se, não é? O grande chefe, Manitou, o grande chefe, cabeça de boi, como a gente dizia hoje. Eu quase sei, ele é o grande chefe, cabeça de boi, é porque já não diz nada. Mas percebam, nós na sociedade ocidental, e por isso estamos a perder muita coisa no Ocidente, os nossos valores, a nossa qualidade de vida familiar, relacional, porque hoje ninguém escuta nada. As pessoas hoje não querem escutar, não querem ouvir. E deixem-me dizer, este é um desafio para nós, a igreja. Nós não iremos evoluir se não formos discípulos que se sentam para escutar. E se não estamos a ouvir nada e nem estamos a perceber, então devemos fazer esta oração. Deus, ajuda-me a escutar. Abre os olhos do meu entendimento. Abre o meu peito, abre a minha capacidade. Torna-me sensível à tua voz, ao teu espírito. E esta semana estava a falar com alguém que está tão entusiasmado, porque finalmente, porque se predispôs e começou a trabalhar nessa área. Finalmente
Não é que acredito que só agora Deus está a falar com ele, mas porque só agora é que parou para escutar. E quando a gente para escutar, a gente começa a discernir a voz de Deus dentro do nosso peito, dentro da nossa alma. E este é o desejo para a igreja. Este é o desejo para os nascidos de novo. Este é o desejo para os pais, para os filhos. Nós gastamos muito tempo da educação que damos aos nossos filhos. Tu vê lá se ouves. Escuta-me. E aquilo que mais nos irrita é quando eles não escutam. Mas na verdade eles escutam de outras maneiras. E não ontem ouvimos falar sobre isso. Vamos desenvolver isto, queridos. Vamos dizer assim, eu quero ser alguém que escuta. Vamos pôr como lema dos nossos relacionamentos: para, escuta e olha. Ok? Para, escuta e olha. E vamos também desenvolver esta capacidade, porque é um dom de Deus. Jesus disse, este na verdade é o primeiro mandamento. O primeiro mandamento não é só amarás. O primeiro mandamento é ouve. Escuta, ó Israel. E porque tu escutas, tu vais querer amar-me. E porque vais querer amar-me, tu vais amar os outros. E da mesma forma como me escutas, ou seja, este é um processo duplo. Tu escutas, logo amas. Se tu amas, tu queres escutar. Eu amo a tua lei. Eu tenho prazer nos teus preceitos. Eu tenho prazer, ó Deus, naquilo que tu falas. Porque eu aprendi a escutar para além apenas daquilo que é dito. Porque eu conheço o teu coração. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer, gente? Se nós queremos crescer naquilo que é a essência do cristianismo, que é amarmos, nós precisamos de fazer uma determinação. Deus, eu quero tornar uma pessoa que cada vez escuta mais e fala menos. Mas fala. Bom. Mas fala. Não é? Mas se tu escutares primeiro, tu saberás o que dizer. Saberás escolher palavras. Saberás usar esse recurso fantástico que nós temos para comunicar vida. Para comunicar a nossa essência.